Irmãos, enquanto nosso irmão tira o vírus lá de Jaboticabal, que eu trouxe de presente para vocês, quero externar aqui um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal e a nossa gratidão ao reverendo Everton, ao Conselho da Igreja, por este convite. É um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor, assim como na parte da manhã estivemos juntos, falando da nossa missão, e é tão bom poder refletir um pouco mais a palavra de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Estou acompanhado da minha esposa, a Fabiana, as minhas filhas, a Nathalie e a Sara estão ali. Louvado seja Deus, porque Ele é misericordioso e nos presenteia com uma esposa maravilhosa que tem cuidado da minha vida por 23 anos ao longo da nossa caminhada e tem dado muita paciência para ela nessa jornada. Quero agradecer mais uma vez, reverendo Everton, obrigado. E eu espero que o Senhor fale ao coração de cada um de nós nesta noite, neste mês que é um mês festivo para a vida desta igreja, um ano de organização. Sabemos das lutas, da caminhada, mas sabemos que no Senhor nós devemos perseverar, somos mais que vencedores. Quero convidá-los, meus irmãos, a abrirem suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 12, texto bem conhecido. Nós vamos ler os versos 1 até o versículo 3. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Quero propor para nós esta mensagem, perseverança na vida cristã, uma jornada de fé. E o texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Grandioso Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, para te adorar, exaltar o teu nome e ouvir a tua voz. Ser propício a nós, ó Deus, com a instrumentalidade da Tua Palavra, para que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades em nossos corações, e que possamos, ó Pai, com ouvidos atentos e um coração disposto, que possamos servir o Senhor e prosseguir na nossa caminhada. Suplicamos, ó Deus, que aplique estas verdades em nossos corações e trabalhe à medida que o Senhor irá ministrando esta palavra em cada um de nós. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, no dia 20 de outubro de 1968, propriamente às 19 horas, alguns milhares de espectadores permaneciam no estádio olímpico da cidade do México. Ali todos atentos, os últimos maratonistas exaustos estavam sendo levados aos postos ali de atendimento de primeiros socorros. Mais de uma hora antes, um homem chamado, um homem da Etiópia, Mamo Vold, acho que mais ou menos isso a pronúncia, havia cruzado a linha de chegada vencendo essa corrida de 42 quilômetros. Mas o que chamou a atenção é que enquanto os restantes dos espectadores que estavam ali na arquibancada se preparavam para partir, estavam sentados perto dos portões, de repente eles ouviram um som de sirene e um alvoroço, os apitos da polícia, e um homem chegar ali, e todos voltaram seus olhos para aquele portão, uma figura solitária, vestido com as cores da Tanzânia, entrou no estádio. O seu nome era John Stephen Achiauri, alguma coisa assim, e ele foi o último homem a terminar a corrida.
Ele estava com a perna ensanguentada e enfaixada, gravemente ferida por causa de uma queda. Este homem se esforçava muito para completar aquela corrida, e a cada passo que ele dava, uma careta, talvez expressando a sua dor, o sentimento ali de cruzar a linha de chegada. Os espectadores se levantaram, começaram a aplaudir como se ele fosse o vencedor. E depois de cruzar a linha de chegada, esse maratonista foi levado lentamente do campo ali, e diante da lesão, diante daquela cena de não ganhar uma medalha, alguém lhe perguntou por que ele não havia desistido. Afinal de contas, já tinha praticamente acabado a maratona. E ele respondeu: o meu país não me enviou 7.000 milhas para começar a corrida, por volta aí de 11.260 quilômetros. E ele continua: o meu país me enviou 7.000 milhas para terminar a corrida. Sabe, meus amados irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, terminar bem significa tudo. Muitas e muitas vezes nós somos tentados a desistir por causa dos desafios, dos problemas, das dificuldades. É interessante porque ao enfrentar a execução, ou próximo da sua execução, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Sabe, a respeito deste versículo, meus irmãos, nós devemos observar que diante de uma morte iminente, Paulo avalia a sua vida e o seu ministério. E embora nós vivamos em meio a uma cultura que exalta o vencedor e despreza o perdedor, Paulo avalia a sua vida com base em 3 coisas. Primeiro, ele percebe que ele combateu um bom combate. Segundo, que ele terminou a carreira. E terceiro, que ele guardou a fé. E podemos resumir tudo isso ao dizer: eu fui persistente na jornada que o Senhor me colocou, uma jornada de fé. Meus amados irmãos, nós somos tão propensos a pensar que somos fracassados se não estivermos na galeria da fama, se não estivermos estabelecendo recordes ou vencendo de forma tão comprovada, que muitas e muitas vezes somos tendenciosos a desistir, a parar, a não prosseguir. É possível que aqui entre nós, e eu não conheço ninguém, existam pessoas que já pensaram em desistir por causa das dificuldades, por causa das perseguições, por causa das lutas. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada, não temos tudo tão bem planejado e de repente, na jornada cristã, as dificuldades vêm, os problemas vêm. Essa igreja está celebrando o seu primeiro ano de organização. E eu acredito, e um pouquinho conversando com um ou outro irmão pela manhã, os desafios, as dificuldades aqui, ali. Mas é tão bom, meus irmãos, quando caminhamos, seguimos a nossa jornada, a nossa carreira. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esta carta, dentre vários temas que permeiam a nossa vida cristã, nós temos a necessidade e a importância da perseverança. Perseverança. E isso é o que nós encontramos aqui nessa carta, a carta aos Hebreus. Nós vemos praticamente em toda a carta que o autor encoraja os seus leitores a permanecerem obedientes e firmes no evangelho da graça de Deus. Agora há pouco nossos irmãos do louvor cantaram uma belíssima canção. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. E essa é a exortação: persevere olhando para o Senhor. Meus irmãos, nós podemos resumir, e alguém propôs assim, pode resumir a carta aos Hebreus da seguinte maneira: perseverança na fé no Filho de Deus. Perseverança na fé no Filho
de Deus. E acerca do tema dessa carta, Stemacher, ele faz um comentário que eu acho bem pertinente, e ele diz o seguinte: o apelo do escritor chega ao leitor numa fraseologia marcada pelas repetições. Mantenham a fé, seja obediente, permaneça firme, vá a Deus e afirme a sua salvação. O autor adverte sobre o pecado da descrença, que no final faz sua cobrança e acaba em apostasia. À medida que o escritor exorta, ele também ensina. Ele expressa seu interesse em que os leitores obedeçam à palavra de Deus e assim ele os exorta. Ele também quer que os seus leitores conheçam a palavra e ensina. Sabe, meus irmãos, nós devemos pensar, sempre quando chegamos em textos, hoje eu comentei isso pela manhã, textos conhecidos, como é este o caso, refletir seriamente se estamos entendendo o que é a nossa jornada, o que é a nossa caminhada. Tomei a liberdade hoje de mencionar isso, né? E peço aqui licença se você pensa um pouco diferente, mas a nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada em meio a uma comunidade terapêutica para amaciar a nossa vida ou o nosso ego. Nossa caminhada cristã é uma guerra, é uma batalha, é uma luta constante. E em meio à batalha nós temos vontade, muitas vezes, de desistir. E eu quero nessa noite, meus irmãos, propor para nós, pelo menos 3 aspectos aqui, ou dividir essa mensagem em 3 sessões, que o texto segue naturalmente no que nós acabamos de ler. E eu coloquei para nós aqui a necessidade da perseverança, o foco da perseverança na vida cristã e a finalidade da perseverança na vida cristã. Sabe, meus irmãos, nós precisamos pensar na nossa caminhada com seriedade. Muitas vezes eu tenho visto e conversado com muitos irmãos com vontade de desistir, parar. E pasme você, muitas vezes eu já pensei em desistir, em parar. Há um tempo atrás eu olhei para minha esposa e falei para ela assim: olha, cuidar de gente na farmácia não era tão difícil quanto cuidar de gente na igreja. Às vezes trabalhava 14, 15 horas, mas não estava tão cansado assim. Mas não é só o fato de ser um pastor e ter que lidar com muitas lutas. É o fato de ser um crente, um cristão. Alguém que tem que lutar o tempo todo. E lutar contra inimigos que, às vezes, não estamos pensando muito sobre eles. O nosso adversário, Satanás, que o tempo todo tenta nos afastar do Senhor. O mundo que jaz no maligno. Mas há um inimigo que muitas vezes é deixado de lado. E que nós não nominamos e não trabalhamos tanto ele, que é o nosso próprio eu. A nossa vontade de desistir. Ah, mas por que essa música não me agradou? Ah, mas por que isso, aquilo? E a nossa vida cristã tem sido colocada com tão pequenas coisas que tem levado muitos de nós a tentar desistir, que nós sentimos até vergonha quando olhamos a biografia, a história de homens e mulheres do passado que entregaram a sua vida e morreram por amor do seu Senhor. Perseveraram até o fim. Como é o caso do apóstolo Paulo, como é o caso de outros e outros, que não negaram a fé, mas permaneceram firmes. Meus irmãos, nós estamos neste mês, como já ouvimos, mês em que a igreja celebra esse primeiro ano de organização, e é tão bom quando nós comemoramos datas tão específicas, como é o caso, e podemos celebrar. Hoje uma irmã, não sei nem se ela está aqui, em lágrimas, ela disse do privilégio de fazer parte da história, no sentido de, já no final da sua vida, ou na velhice, poder fazer parte da organização da SAF, da UPA, de várias sociedades internas, e isso ela fala com alegria, aqui desta igreja. Falou mal do pastor também, mas aí tudo bem. Brincadeira, não falou não. Sabe, meus irmãos, é tão maravilhoso poder ver alguém que já caminhou, mas ainda tem vontade de servir. Na vida cristã não há aposentadoria. Na vida cristã não há aqueles que agora pensam, vou parar porque eu já dei tudo que eu poderia dar.
Não, na vida cristã, há aqueles que devem perseverar até o fim. Até o fim. E de início aqui, antes mesmo de entrar no nosso texto, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, eu não conheço sua vida, mas o Deus que eu sirvo conhece você. E se você está pensando em desistir, não desista. Não pare. Sabe, na festa é muito bom, celebrar é muito bom, as conquistas desta igreja, mas a vida cristã, e propriamente me referindo à igreja, não será só um mar de rosas. Serão lutas, batalhas, mas a vitória já nos é garantida. E a coroa que está proposta para aquele que perseverar até o fim está guardada para cada um de nós. Meus irmãos, em primeiro lugar, a necessidade da perseverança cristã. Sabe, Deus, Ele preserva os seus contra a apostasia, confiantes que estão perfeitamente guardados por meio da perseverança dEle. Há algo que eu acho belíssimo expressar, e é expresso na nossa teologia, é que nós estamos guardados pelo Senhor. O autor da carta de Judas, ele termina dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Guardados por Deus. Que segurança! Como é gostoso não apenas cantar que segurança tenho ou sou de Jesus, mas, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos nos lembrar é que, embora Deus, a quem servirmos, nos preserve, embora o Senhor nos salvou através do Senhor Jesus Cristo, nós temos um papel ativo e responsável nesta preservação de um Deus que é perseverando. Sabe, é até mesmo um mistério, porque a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. E muitas vezes, quando falamos de responsabilidade, há muitos cristãos que pensam apenas no aspecto de lutar contra o pecado ou outras esferas da sua vida, mas também na perseverança, mas também no testemunho, mesmo que não esteja na moda, mesmo que não esteja, como eu disse, na galeria da fama. Para falar a verdade, o nome cristão é um termo que no passado lá em Antioquia, nós sabemos, era um termo pejorativo. Não está na moda. Sabe, nós temos esse papel de perseverar. Não é Deus que, e apesar de ser soberano e cuidar, não é Deus que vai fazer você vir à igreja meramente por uma força ou de forma forçosa. Você vai ter que lutar. Não é Deus que vai obrigá-lo torcendo o seu braço durante a semana para que você ore. Você precisa orar. Ou ler a Bíblia, ou outras práticas na nossa caminhada cristã. Nós temos responsabilidades, nós temos esse papel ativo. Mas aqui, meus irmãos, qual é a importância da perseverança na vida cristã? E alguns apontamentos que o nosso texto faz aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, é entender que a vida cristã é uma corrida, é uma jornada. É interessante porque o autor aqui da carta deixa isso claro, ele escreve aos seus destinatários e nós não sabemos quem eram, se eram judeus ou gentios, visto que a carta está repleta de informações da religião hebraica e não se dirige a nenhuma prática de origem gentílica ou hebreia. Não há aqui, meus irmãos, notas específicas, ele enaltece a supremacia de Cristo como cabeça da igreja. Mas aqui o autor de Hebreus, meus irmãos, que foi mantido aqui, está encorajando a prosseguir, a perseverar, a caminhar a carreira que está proposta. Sabe, note que o próprio autor se inclui nestas palavras de encorajamento, dizendo que não somente os seus leitores deveriam caminhar, mas nós vamos caminhar juntos, como um crente, como irmão vosso. Sabe, a maneira que ele faz é proposital, o autor utiliza aqui de uma analogia para ensinar e encorajar não somente aqueles leitores históricos do passado, mas em todos os tempos a perseverar. O autor ele tem em mente aqui, possivelmente, as competições que eram tão famosas nesse contexto.
as esportivas, nos estádios gregos, especificamente as maratonas. Ele usa esse tipo de analogia que Paulo também usa em suas cartas, e esses cristãos conheciam os esportes que eram praticados na Grécia Antiga, na época ali, nas competições, nos estádios, e ele se utiliza desse exemplo simples, bem conhecido, algo que nós fazemos contando ilustrações. E a palavra perseverança é uma palavra que aparece algumas vezes aqui, meus irmãos, que pode ser traduzida como a paciência que resiste. Ou então, que denota firmeza, persistência. Sabe, no que tange esportes, eu sou péssimo. Eu não sou um exemplo no futebol, por exemplo. E tentei um dia mostrar para minha esposa, não deu certo, ainda bem que ela me ama. E se fosse depender disso, não dava. Gosto de jogar vôlei um pouquinho, mas também não sou tão bom assim. E de repente me descobri, não sabia nadar e fui aprender a nadar. Já há 3 anos eu engano fingindo que eu sei nadar ali, mas está difícil. Mas eu aprendi. E uma das coisas que eu percebo na natação é que a técnica conta muito. No começo você tem vontade de chegar de um lado para o outro, mas de repente você percebe que a respiração, os movimentos, todos sincronizados, te ajuda ali naquela caminhada. Mas não foram poucas as vezes, meus irmãos, que eu pensei em desistir. Parar. Eu gosto muito dessa figura dos esportes porque ela tem a ver com a resistência do nosso corpo. Quantas e quantas vezes nós começamos muito bem, quantas vezes, e eu não sou profeta, talvez alguém aqui comprou uma bicicleta, comprou todo o equipamento, e isso eu estou falando de mim mesmo, e aí falando, agora eu vou virar um ciclista. E está cheio de poeira em casa, pneu murcho. Eu fiquei com raiva, porque esse negócio de ser ciclista dá assadura e um monte de coisa. E desculpe, irmãos que gostam de se fazer, agora está na moda. Né? Tenho alguns irmãos lá. Não é fácil. Mas perseverar, meus irmãos, é ter paciência. A palavra perseverar traz a ideia de uma pessoa que tem a capacidade de persistir, de suportar com firmeza as inúmeras dificuldades em diferentes circunstâncias, em vez de se entregar ao desânimo. Meus irmãos, é interessante que a igreja ela precisa estar atenta a isso. O desânimo é contagioso. E é um mal que muitas vezes nós não estamos prestando tanto atenção. Comentava com o presbítero Paulo hoje no almoço, e nós estávamos vendo isso, e o presbítero Paulo comentou, e eu concordo, a pandemia trouxe esse certo comodismo, e revelou também a muitos uma vida dividida, que vamos deixando de lado a nossa carreira cristã. Afinal de contas, parece que se abriu um leque, agora eu tenho que correr atrás de tantas e tantas coisas. O problema é que correr atrás de tudo isso neste mundo é vazio. Meus irmãos, John MacArthur Jr., ele define perseverança como a constante determinação de seguir em frente. A constante determinação de seguir em frente. Eu simplesmente digo de seguir em frente, mesmo em meio aos desafios. William Buckley, eu gosto de uma definição que ele traz, e ele diz o seguinte: o termo paciência não implica aquela pessoa que senta e aceita as coisas. A paciência é que, cansada e cabisbaixa, se senta com as mãos cruzadas e conformada com os problemas e derrotas que assolam, vai levando a vida e superando tudo. Antes, a paciência aqui se trata de paciência que domina as coisas. Os obstáculos não a intimidam. A demora, às vezes, em vez de ver as coisas melhorarem, não o deprimem. O desânimo não lhe tira a esperança. Porventura, se o desânimo que provém de dentro e a oposição de fora tentarem contra esta pessoa, nada disso irá fazê-la desistir. Paciência aqui é a firme persistência que não retrocede até obter a vitória. Eu sei que quando nós falamos num período festivo de uma igreja, é gostoso ouvir, olha, Deus está com vocês, meus irmãos, a vitória é nossa, nós vamos conseguir, vamos perseverar, louvado seja Deus por todas as conquistas desta igreja. Mas eu preciso ser realista, como Franz Schaeffer expressa muito bem, o cristão ele é realista.
E sendo realista, esta igreja irá passar por dificuldades, por lutas. Você irá passar por dificuldades na sua caminhada. Mas não desista. Porque entenda que a sua caminhada é como uma corrida. Que daqui a pouco nós todos vamos embora. E daqui a pouco mesmo, no máximo aí 50, 60, 70 anos, já não estaremos mais tocando gaita aqui. Mas estaremos no coro celestial louvando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Uma segunda verdade dentro desta nossa caminhada, da nossa jornada cristã, é que na vida cristã nós temos que ter um alvo. Meus irmãos, além de persistirmos na corrida, na caminhada, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve que não corremos em vão sem um objetivo, mas que corremos rumo à carreira que está proposta. Eu disse pela manhã, não adianta simplesmente estarmos no domingo e durante a semana esquecermos da nossa missão. Não adianta pensarmos que a nossa vida no trabalho, que eu não gosto da expressão, mas eu vou me valer dela, que a minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida cristã do domingo, tem tudo a ver. Aqui, meus irmãos, a palavra carreira, ela tem a ver com a palavra grega no original traz o sentido na palavra no português com agonia. Traz o sentido aqui, meus irmãos, a ideia de oposição, de luta. Veja, nós precisamos entender que a nossa jornada não vai ser fácil. Virão lutas, batalhas, mas com um alvo nós vamos prosseguir. Literalmente a expressão carreira aqui que está proposta significa maratona, jornada, percurso determinado. Você não está aqui neste mundo sem um propósito. O Senhor estabeleceu o que você deve fazer. E não são muitos propósitos dentro da nossa jornada cristã. Há apenas um. É a glória do Senhor. Em tudo que fazemos, é a glória do Senhor. A nossa carreira não tem o objetivo de agradar aqueles que estão nas arquibancadas, olhando para nós. A nossa carreira está naquele que é o nosso Senhor. A glória é dele. Se a igreja cresce, é para a glória dele. Não é para nós. Não é para o conselho. Não é para o presbitério, é para o Senhor. Meus amados, o Senhor Jesus traçou o nosso percurso de vida e nós devemos seguir e correr com perseverança até o fim, rumo ao objetivo, não à linha de chegada de uma competição para receber os louros dessa vida, mas chegarmos, meus irmãos, naquele dia e ouvir da parte do nosso Senhor, servo bom e fiel. Mas ainda, nós podemos afirmar que além de uma corrida, além de ter um alvo, na nossa caminhada cristã nós temos motivações. Se na maratona da vida cristã nós temos um alvo e devemos percorrer com perseverança até chegarmos até o fim, o autor da carta aqui nos mostra que nós temos motivações para isso. E aconteça o que acontecer, nós podemos até nos cansar, mas nós não podemos desistir. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos sentir vontade de parar, de desistir. Nós vamos estar cansados, desmotivados. Mas será que nós não estamos olhando para o lugar errado? Sabe, meus irmãos, nessa nossa jornada, diante desse estádio, com todos os outros que existem na arquibancada, repleto de pessoas que apreciam o esporte, que torcem pelos seus competidores, o autor aqui chama a estas muitas pessoas de tão grande nuvem de testemunhas. E é interessante, meus irmãos, que aqui ele está comparando com um atleta que corre no estádio para conquistar uma coroa, enquanto milhares de espectadores estão ali contemplando, e eu sempre tenho dito, e disse hoje pela manhã, nós não podemos ser espectadores olhando para a história da redenção e achar que nós estamos fora. Nós fazemos parte dessa jornada. Sim, é muito bonito, e aqui parece que o autor caminha assim, lá no capítulo 11, falando da galeria da fé. É muito bonito olhar esses homens e mulheres que perseveraram. Mas agora, eles são nuvens de testemunhas. Com testemunhos do passado, que incentivam na nossa caminhada.
dentro de narrativas que trazem lições da parte do Senhor. Mas você está na jornada. Você está na caminhada. E qual é a grande motivação? Nós devemos olhar que todos aqueles que prosseguiram, todos aqueles que caminharam, eles tinham virtudes que não foi inato, que não era inato, vinda deles, mas veio do Senhor que os escolheu, e os capacitou, e os fortaleceu, e os tomou pela mão. Meus irmãos, eu tenho uma dificuldade, e eu tenho visto essa, hoje nem tanto, mas ainda assim nós vemos um meio evangélico, um evangelicalismo triunfalista, que chega ao ponto de dizer que na sua caminhada cristã você não vai sofrer. Recentemente eu peguei um folheto na rua de uma igreja, escrito bem grande, pare de sofrer. Eu queria parar de sofrer. Ô sofrência que é essa vida, né? Quantas vezes nós sofremos, quantas lutas, quantas perdas, quantas dificuldades. Quantas e quantas vezes nós sentimos vontade de fechar nossa Bíblia, parar. Porque, na verdade, é um problema na nossa saúde, é um problema no casamento, é um problema no trabalho, é um problema dentro da igreja. Que vontade de parar muitas vezes. Mas, meus irmãos, o autor aqui enfatiza que não são as testemunhas propriamente ditas, mas o Senhor destas testemunhas, que mesmo sem ver, como no capítulo 11, Abraão, sem ver a promessa se cumprir, prosseguiu. Alguém disse, não me recordo quem, que quando você estiver desanimado, leia as biografias de grandes homens do passado, homens e mulheres que serviram no passado. É possível que você sinta vergonha e volte a ser encorajado, a motivado nessa jornada. João Calvino ressalta que as virtudes dos santos do Antigo Testamento são como que testemunhos que confirmam-nos para que, confiando neles, como nossos guias e associados, sigamos avante, rumo a Deus, com mais entusiasmo. Ou seja, nós devemos olhar para a motivação da vida daqueles homens e mulheres do passado como exemplo para nós, para perseverarmos na nossa caminhada. Mas o nosso texto diz mais. Além de olhar a vida como uma corrida, uma jornada, eu gosto de pensar nessa palavra jornada, mais do que corrida, mais do que maratona. Além de olhar e perceber que nós temos o alvo, que nós temos motivações, o nosso texto também mostra que nós teremos obstáculos. Aqui, meus irmãos, é interessante que nós devemos ter como motivação para perseverarmos na caminhada cristã exemplos desses homens e mulheres do passado, mas o autor da carta, ele continua dizendo que essa motivação também é oportuna devido aos obstáculos da nossa caminhada, da nossa jornada. Nós devemos olhar para a vida daqueles que viveram, os crentes do passado, e tiveram muitas dificuldades. Nós temos que olhar para a vida daqueles do passado e perceber que eles perseveraram apesar dos obstáculos. E continuar assim, em meio da nossa caminhada. Mas eu quero encerrar essa primeira parte aqui, meus irmãos, destacando dois aspectos para nós que o autor da carta coloca nesse primeiro versículo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que continuamente ou tenazmente nos assedia. Veja, é interessante que a palavra desembaraçar aqui, no grego, é mais bem traduzida como deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha. E aqui a palavra grega traz a ideia de uma roupa pesada, longa, que o atleta deveria usar nos seus treinos, talvez com muito peso, e ele deveria agora rejeitar, ele deveria abandonar, para que aquilo não fosse um obstáculo para a vida dele. Eu costumo dizer, à luz desse texto, meus irmãos, que nem todo peso é um pecado na nossa vida, mas nos atrapalha, tira o nosso foco. Eu nunca vi uma geração tão distraída como eu tenho visto a nossa geração. Nós sabemos tudo do que está acontecendo no mundo. Eu sou um deles que fica o tempo todo vendo notícias.
mas muitas vezes não sabemos quase nada de quem é o Senhor da nossa vida. Sim, eu devo ver as notícias, eu devo ver que o mundo está em guerra em várias partes do nosso planeta. Eu sei que muitas são as dificuldades, mas eu preciso lembrar que há um Senhor soberano reinando nos céus, que conduz a história da sua vida, da sua igreja. Mas o autor ele não fala só de um peso. Ele usa uma expressão aqui tão interessante, ele fala do pecado que constantemente, tenazmente nos assedia. O adjetivo aqui pode ser traduzido que nos cerca de tão perto, que nos rodeia o tempo todo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o pecado está em nós e há uma guerra instaurada. São reinos que temos que lutar. O pecado atrapalha a sua caminhada. E ele fala que você deve se desembaraçar. É interessante aqui, ou abandonar. Os destinatários da carta aqui tinham inúmeros pecados que estavam prendendo. O autor da carta estava preocupado porque ele estava com foco errado e podiam muitos estar ali se desviando da fé, da caminhada. Vários pecados que os assediavam constantemente. E dentre eles podemos pensar a incredulidade, conforme está lá no capítulo 3, o verso 12, amargura, impureza, verso 15 a 16 desse capítulo 12, pessoas resistentes ao ouvir a voz do Senhor, os profetas de Deus, verso 25, pessoas envolvidas com doutrinas erradas, capítulo 13, versículo 9, e outros pecados, que muitos podem tomar por inocente, mas atrapalha a nossa caminhada cristã. Meus irmãos, eu penso que às vezes, muitos de nós não nos damos conta que uma pequena pedra atrapalha a caminhada até ela entrar no sapato. E quem aqui já em algum momento, seja por um sapato furado, ou seja por um descuido, entrou uma pedrinha e teve que parar, porque não dá para prosseguir. Sabe, nem todo peso é um pecado, mas todo pecado é um peso na nossa vida. John Stott, ele diz que na maratona da vida cristã, tirar de nós todo o peso significa abandonar o peso do pecado e também outros pesos que podem não ser pecaminosos em si, mas que atrapalham o desempenho na corrida, na pista da fé. E que Stemacher, ele diz que nós somos desafiados a ir longe, que nós devemos correr leves. Nós temos muito conforto, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus nós temos hoje fruto do trabalho honesto e não tenho nenhuma dificuldade nisso. Eu disse na igreja, eu não tenho problema de ser rico. Eu não sou, mas eu não tenho problema. O problema não é a riqueza, o problema não é o conforto. O problema é o senhorio dele na nossa vida. É o lugar que ele ocupa na nossa vida. E se torna um peso na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas ainda, meus irmãos, nós devemos pensar no foco da perseverança cristã. Sabe, se existe a necessidade da perseverança na caminhada, nós devemos também destacar que deve existir o foco. E aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele enfatiza agora o alvo primário da maratona na vida cristã, que é a obra, a perseverança, a posição. Não daqueles do passado, que já trilharam a jornada, mas daquele que está à nossa frente e que venceu. E o seu nome é Jesus Cristo. E é para ele que nós devemos olhar. Não olhe para o pastor Everton. Não olhe para mim. Não olhe para o seu irmão que está do lado. Para perseverar na jornada cristã, você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, há algumas lições que a gente pode destacar no nosso texto. Primeiro, a singular motivação da vida cristã. O autor da carta ele continua a encorajar sobre a necessidade da perseverança, dizendo que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, e agora ele salienta o resultado da obra da redenção desses pecadores eleitos. É interessante que o autor não coloca Jesus na mesma categoria dos crentes, conforme eu disse, do Antigo Testamento, daquela galeria da fé.
Mas apesar deles terem vivido uma vida espiritual, na presença de Deus, o autor coloca o nome de Jesus em proeminência. Eu achava, meus irmãos, que as pessoas já tinham passado e vencido essa ideia de Jesus, o revolucionário, Jesus, o psicólogo, Jesus isso, aquilo outro. Recentemente eu ouvi alguém dizer o seguinte, que Jesus foi o grande revolucionário da história. Que na galeria, como Che Guevara e outros, Jesus é comparado ali como um grande revolucionário. É assim que o mundo vê, como mais um. Mas não é assim que a igreja deve ver o seu Senhor, o cabeça. Veja que o autor aqui ele usa a expressão olhando firmemente, significa manter o olhar fixo sobre algo. É não tirar os olhos. O problema, meus irmãos, é que muitas e muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor, da igreja. O problema, meus irmãos, é que muitas e muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as dificuldades. É quase que podemos ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele disse para os seus discípulos no meio da tempestade. Por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Meus irmãos, nós devemos olhar e o autor da carta deixa claro, ele é o autor e consumador da nossa fé, com a maior prioridade da nossa vida. Não precisa levantar a mão, mas há uma pergunta aqui que eu tenho me feito. Com quanta intensidade você abre o seu aparelho, o smartphone, o celular, para ver as notícias do WhatsApp? Sabe, eu fiquei pensando nisso porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu gosto muito de mídias sociais. Eu fico o tempo todo vendo. Mas eu percebi que não agrega nada. O quanto que você tem olhado os fascínios deste mundo? Fixado os seus olhos? Meus irmãos, é interessante aqui, porque o autor da carta aos Hebreus, ele usa o termo autor aqui, que significa originador, iniciador, aquele que dá origem à nossa fé. Eu acredito que um dos grandes problemas que nós, como Igreja do Senhor, temos enfrentado por enfraquecimento da nossa fé, é que nós não estamos olhando para o lugar certo. Muitas vezes até é um lugar que é legítimo olhar como exemplo de pessoas, daqueles que estão próximos a nós, mas para alimentar como um combustível da minha fé, eu não posso tirar os olhos do autor da minha fé, do originador, de Jesus Cristo. Sabe, o termo consumador aqui significa alguém que concluiu. Eu poderia parafrasear dizendo simplesmente que olhe para aquele que é o começo e o fim da sua fé. Aquele que iniciou e aquele que terminou. Aquele que suportou, daqui a pouco a gente vai mencionar isso, perseverando até o fim para que você não esmorecesse, não desanimasse. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que você faz parte, a jornada que você está neste momento trilhando. Mas aqui, queridos irmãos, além da singular motivação que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós temos a base da motivação da nossa caminhada. Sabe, na primeira parte do texto ele frisou o resultado da obra da redenção e dessa agora ele conclui dizendo, além de olharmos para Jesus como autor e consumador da fé, nós devemos olhar para a sua perseverança. E aqui alguns pontos que valem a pena destacar, eu já coloco todos. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Sabe, meus irmãos, o nosso Senhor sofreu voluntariamente, sofreu na cruz, pagou um alto preço. É interessante que ele fala da alegria que lhe estava proposta, essa expressão aponta para um tempo futuro e descreve que depois da sua morte Jesus é glorificado e exaltado pelo Pai. Muitas vezes nós queremos ter vitória na nossa caminhada cristã, mas não queremos perseverar. O texto diz que ele suportou a cruz, e que Stemacher ele
ressalta dizendo o seguinte: o termo cruz, junto com o verbo suportar, reflete toda a narrativa do sofrimento, do julgamento e da morte do Senhor Jesus, que ficou sozinho durante o seu julgamento perante o sumo sacerdote, perante Pilatos. Jesus suportou a própria agonia do Getsêmani sozinho, ele carregou sozinho a ira de Deus no Calvário em seu sofrimento. Jesus demonstrou visivelmente sua fé em Deus, em obediência. Ele suportou a angústia da morte na cruz. E não foi por um acaso. Não foi para que hoje pudéssemos dizer, sou livre para pular, livre para, igual uma música que a gente ouve, para dançar, livre para cantar. Isso o mundo faz, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas livre para servir e perseverar, somente aqueles que têm os seus olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus à frente, como autor e consumador da nossa fé, nós não estaremos aqui. Não estaremos aqui. Mas ainda, a palavra ignomínia aqui é afronta. Jesus suportou a afronta, ele não levou em conta a afronta dos judeus incrédulos, dos líderes religiosos contra si. Meus irmãos, hoje nós temos dificuldade em lidar quando o nosso eu é atacado. Ai, minha irmã falou isso, aquilo, meu irmão disse aquilo. Eu não perdoo mesmo. Meus amados irmãos, por isso que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Gosto muito do livreto do Tim Keller, Ego Transformado. E lá em casa eu e minha esposa, de tempos em tempos, a gente entra numa discussão, uma boa discussão sobre o livro. Ela leu também e a gente começa a questionar. E um olha para o outro e fala assim, será que não é o meu ego? Porque a gente quer ver, será que não sou eu? Na maioria das vezes é os outros que estão errados. Eu não. Na maioria das vezes, algumas vezes sou eu. Mas o Senhor suportou com paciência. Jesus, ele não desceu da cruz conforme muitos queriam que ele descesse. Jesus, ele suportou a afronta para que o Pai fosse glorificado, para que os pecadores eleitos fossem remidos. E agora, assentado à destra do trono de Deus, intercede por nós. Mas ele suportou. E o nosso texto, meus irmãos, uma vez que é vista a necessidade da perseverança em nossa caminhada, tendo foco na perseverança da vida cristã, nós vemos a finalidade. E sabe, uma coisa que nós não pensamos tanto é como terminar. Nós pensamos muito como começar. Mas você já parou para pensar como você vai terminar a sua vida cristã? Me perdoe a liberdade aqui de usar exemplos tão presentes aqui. Conversava com, esqueci o nome do irmão, Osiel, 55 anos. Olha lá, ele ficou bravo, 90 anos, 90 anos servindo o Senhor. Aí eu sou bem observador, eu estava pegando água e eu fiquei sabendo que o seu Osiel veio na programação dos jovens, acho que foi ontem, alguma coisa assim, veio na programação dos jovens. Meus irmãos, que bênção! Porque nós estamos muitas vezes fadados a pensar que a nossa caminhada cristã é só quando casarmos, tivermos filhos e depois os netos. Aí depois dá para pensar um pouco em servir a igreja. Não é o tempo todo. Seja na mais tenra idade até o mais experiente. Nós temos que pensar, não só no começo, mas no fim da nossa jornada. É interessante aqui que o nosso texto, no versículo 3, ele diz que traz a ideia, tendo em vista a perseverança na vida cristã daqueles que já passaram, olhando para frente, na caminhada, nós vamos prosseguir. Jesus suportou a oposição contra si e ele fala para que vocês hoje não desmaiem. Para que vocês não venham a desmaiar na vossa alma. E o verbo aqui, considerar, olhar, significa calcular, reputar, acentuar. Isso na nossa caminhada. E aí o nosso texto caminha. Nessa expressão desmaiar traz a ideia de desanimar, desistir.
Eu quero tomar liberdade aqui, pastor Everton, eu disse isso lá recentemente na igreja, aos membros da igreja. O problema de vocês não é comigo, é com o Senhor da igreja. É a Ele que vocês vão prestar contas. Eu sei que é pesado às vezes dizer isso, mas é necessário pensarmos nisso. Porque às vezes nós queremos tanto, e não há nenhum problema nisso, agradar o pastor, o conselho, aos diáconos. É tão bom ser agradável, servir a igreja, mas não é aos diáconos, o conselho, a liderança da igreja que estamos servindo, é o Senhor da igreja. É a Ele. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. Esta palavra era uma palavra comum, naquele contexto do autor da carta aqui. Era uma palavra que trazia a ideia dentro desse contexto, daqueles corredores, aqueles maratonistas que desanimavam, que caíam no final da maratona depois de alcançar a meta. Talvez você já viu essa cena de um maratonista correr, e quando ele chega ali ele já não tem mais forças. Mas ele prosseguiu. Talvez você hoje não está tendo força porque a vida está empilhada. Mas prossiga. Não espere condições melhores, não espere mais vigor ou isso. Prossiga com o que você tem. Quer ver essa igreja crescer, fortalecida? Eu disse pela manhã, Deus não vai mandar um anjo aqui. Eu digo anjinho de auréola e asinha. Não é assim, tá? Ele não vai mandar. Ele usa pessoas. Ele usa você. E eu quero concluir, meus irmãos, porque eu penso que na nossa jornada de fé, na nossa caminhada, nós teremos momentos em que o desânimo vai tomar conta do coração. Eu não tenho dúvida que você vai passar por situações, se já não está passando, dificuldades em meio a um esgotamento, em meio a dificuldades. Mas há exemplos na palavra do nosso Deus que mostram que homens santos passaram por momentos assim e foram reanimados no Senhor. Encontraram forças no Senhor. Talvez hoje você está passando por tudo isso, está desanimado, porque está pesado demais. Porque não consegue abrir mão de coisas que julga ser tão importante na sua vida, mas não é. Ou vamos e venhamos, às vezes chega o final do ano, a gente quer fazer aquela limpa nas gavetas, ou no guarda-roupa, ou na nossa caminhada, e fala assim, para que eu estou guardando isso há tanto tempo? Isso é peso. Talvez seja um peso que você não consegue se livrar. Talvez um pecado não confessado. E para que não caminhemos e para que não sejamos afrontados pelos outros, preferimos deixar ele guardadinho lá. Não! É interessante porque ao prosseguir nesse capítulo 12, uma das coisas que salta aos olhos é a disciplina. E ao sofrer a disciplina do Senhor, lembre-se, você é amado por Ele. E Ele quer que você prossiga. Tanto é que junto com a disciplina ele continua falando sobre perseverança. Mas ainda, talvez não seja o seu problema um pecado não confessado, somos pecadores, falhos, lutamos contra o pecado. Talvez não seja um peso na sua caminhada. Talvez o meu problema, o nosso problema, em muitos momentos, é que nós estamos olhando para o lugar errado. Não olhe para outro, a não ser o autor e consumador da sua fé. Eu não sei como vai ser a jornada da história desta igreja. Sei que o pastor Everton tem planos, juntamente com o conselho, metas, sonhos. Eu não sei como vai ser minha jornada em Jaboticabal. Mas uma coisa eu sei. Aquela canção antiga vale muito a pena lembrar. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E o temporal passa. E a gente chega na outra margem. Olhe para Jesus. Se você não está se sentindo hoje encorajado, está desanimado, olhe para Jesus. Muitas vezes nós achamos que é o nosso esforço para se levantar.
Mas, na verdade, quando Pedro começou a afundar, quem estende a mão para socorrê-lo é o Senhor Jesus. É Ele que estende a mão hoje e restaura a nossa fé na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe